Fala pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de geopolítica aqui no cursinho da Andara. E a gente vai dar continuidade aí à nossa análise das questões do Enem 2019 da área de humanas, certo? Você já deve ter visto o vídeo anterior, a parte 1, e entendido a importância da gente fazer isso, tá bom? Então eu vou dar sequência aí, mudar a telinha aqui para vocês verem. Isso aí. Vamos lá, a gente tinha parado na 50, vamos lá na 51. Vai falar ó, aí novamente uma outra questão que lida com uma nova forma de entender os documentos históricos, as fontes de pesquisa da história. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo. Tá vendo? Eu estava falando lá de documentos, certo? Em contrapartida à questão anterior ali que a gente tinha visto, no outro vídeo, falava da história oral, né? Também que eu expliquei como que o ensino de história, não só o ensino de história, mas os historiadores foram vendo outras formas de explicar a história, de entender a história e entender outras sociedades também. Aí aqui no meio da pergunta, ó, contrariando, a pergunta ainda não, né? O texto que antecede a pergunta que está aqui embaixo. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas. Olha lá a relação de diferentes disciplinas. Crônicas, vocês viram na aula da professora Irenita sobre gêneros textuais, né? Então vocês sabem o que é uma crônica, porque vocês assistiram essa aula, certo? Tá vendo a importância de como uma questão lá da aula de literatura da língua portuguesa vai ajudar você a entender uma questão da aula de história. Tá vendo? Vamos para a pergunta direto. As fontes valorizadas no texto são relevantes? Quais fontes que são valorizadas aqui? A crônica. Valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Pré-colombianas, antes de Portugal, antes de Cristóvão Colombo chegar. São importantes por quê? Porque sintetizam os ensinamentos da catequese? Não, a gente quer entender como eram as Américas antes da catequese, né? Antes dos portugueses chegarem, dos espanhóis chegarem, os cristãos católicos. Enfatizam os esforços de colonização? Não, colonização não quis saber, né? Das sociedades, não quis entender as sociedades aqui, só destruir. Tipificam os sítios arqueológicos? Não está falando de sítio arqueológico aqui, né, gente? Sítio arqueológico é aquele lugar onde o pessoal faz escavação para encontrar objetos, documentos e tudo mais, mas não está tipificando esses lugares. Relativizam os registros oficiais. O que são os registros oficiais? Lá, os documentos jurídico-administrativos. Eles fazem uma relação, né? Eles substituem as narrativas orais? Não. A crônica, ele não está falando que uma coisa é mais importante que outra. Ele está falando que é tão importante quanto, tá? Então a questão aqui é a D. A resposta é a D. Relativizam os registros oficiais. Eles fazem uma relação de importância. Certo? Vamos lá para a questão 52. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Bom, você vê como algumas frases, né, que dão ali ajuda a gente a resolver a questão. Tem palavras-chaves que ajudam a gente a entender a questão. Não é que significa, não é que você tem que ignorar todo o resto, tá, gente? Mas é que alguma coisa chama a nossa atenção, assim. Questão 52. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Está falando das leis, né? E como essas leis tem que
guiar, nortear as nossas ações. Porém, é mister que essas leis emanem da comunidade comum. Já é uma pista. Ou de uma pessoa que legitimamente representa a comunidade, daquela pessoa que é ou eleita ou é aquela que representa a comunidade, tá bom, gente? Legitimamente. Pergunta: no contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado, Tomás de Aquino, retoma o pensamento idealista de Platão. Filosofia isso aqui, tá, gente? Para quem conhece o Platão, porém, eu falei disso aqui também na aula de estrutura do político brasileira, porque eu fui resgatar os primeiros caras que pensaram o Estado, tá bom? E Platão não foi um deles. Ó. O pensamento idealista do Platão, ele envolve muito mais o indivíduo e não a sociedade, tá? Conformismo estoico de Sêneca não fala de um conformismo com a vida, que é o Sêneca. O Sêneca fala muito de você se conformar com a situação. Ensinamento místico, não tem nada de misticismo aqui, tá, gente? A gente tá falando de lei, uma coisa concreta. Paradigma de vida feliz, a gente está falando de busca da felicidade? Não, a gente está falando aqui ó, de comunidade de leis, que geralmente não é uma coisa que traz felicidade. Conceito de bem comum de Aristóteles. Pois é, eu até tinha resgatado lá na aula que o Aristóteles foi um dos primeiros caras a pensar o Estado, certo? Conceito de bem comum, da comunidade. Ó. É mister que as leis emanem da comunidade, do bem comum. É disso que ele está falando aqui. Tudo que for, sempre que tiver a palavra comunidade e tiver alguma resposta com bem comum, vai lá que é sucesso. Questão 53. Eu queria. Essa é uma questão que é bem difícil também, viu, gente? Eu tive também que ir na colinha aqui para saber. Eu queria movimento e não um curso calmo da existência. Já tá falando que o cara não quer tranquilidade. Texto 2. Meu lema me obrigava, mais do que qualquer outro homem, a um enunciado mais exato da verdade. Cara extremamente dedicado. Um é o Tolstói, um texto do Tolstói, que é um escritor russo. Mas ele é de antes da Revolução Comunista. Tá? E um cara que eu amo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Os textos de Tolstói e Rousseau retratam ideais da existência humana e defendem uma experiência lógico-racional, mais ou menos. Vamos ver. Místico-religiosa, ligada à sacralidade, elevação e espiritualidade. Você pode ver que ele não está falando de religião, de espírito, do nosso espírito, da nossa alma, nem nada. Tá? Sociopolítica. Também não, ele está falando de indivíduo, não está falando de uma comunidade, de uma coisa social, política. Está falando do indivíduo e de uma coisa privada, assim, ó, dele mesmo, da existência pessoal dele. Naturalista científica, marcada pela experimentação, análise. Não é nada científico isso aqui. É uma coisa paixão. Ele está falando de uma coisa de paixão, de coração, a sacrificar-me por meu amor. Tava lembrando da música Eduardo e Mônica, aqui do Legião Urbana. É a resposta alternativa aí. Estético-romântica, aí, ó. Caracterizada por sinceridade, vitalidade e impulsividade. Ó. Eu queria movimento e não um curso calmo da existência.
impulso, ele queria se render aos impulsos do coração, né, gente? E olha só, isso é uma questão muito mais. Podia ser estar lá em literatura, né? Em língua portuguesa. Na língua portuguesa não, mas podia estar muito mais em literatura. Mas está aqui em história, tá vendo? Por quê? Porque são textos de dois autores da sociologia muito importantes para a sociologia. Tolstói não tanto, né? Tolstói é mais da literatura mesmo, mas tá aí. Questão 54. Mais uma vez, a gente percebendo como existe a integração entre as disciplinas e que se você para a gente não separar as coisas. E digo mais, um dia a gente vai conseguir não ter mais essa rivalidade entre exatas e humanas, porque isso é bem. Quanto mais a gente conseguir integrar, sabe, gente? Pensamento de humanas e o pensamento de exatas, melhor para você mesmo. Você vai ser um ser humano melhor e a sociedade vai ter indivíduos melhores. A gente vai melhorar enquanto sociedade. Não ficar nessa brincadeira, porque é uma brincadeirinha, né? De ficar separando a área de exatas e de humanas e ficar inventando essa rivalidade. Não vai nessa, não. Mano. Os dois são extremamente importantes. Tanto que o nosso cérebro tem os dois lados. Tem a parte do cérebro que pensa mais racionalmente na área de exatas e a parte do cérebro que é mais viajada, que pensa na área de humanas. Mas você tem os dois lados, viu? Você tem os dois lados, não tem um só. Não dá como viver com um só lado do cérebro. Tem que valorizar os dois, por mais difícil que seja. Questão 54. Tem umas questões que são bem longas e o Enem tem muito disso. O Enem é isso, gente. É uma prova que ela não valoriza tanto seu conhecimento e muito mais a sua resistência, tá? É o quanto você consegue ficar lendo e concentrado naquilo. Sem... A prova, um dia a gente muda isso também, tá, gente? Eu não sou nem um pouco a favor desse estilo de provas, e principalmente uma prova com alternativas, né? Tem um documentário que é muito importante, que depois eu vou. Muito legal, interessante, que eu vou deixar para vocês depois nos comentários, que é um documentário do Michael Moore, o mesmo que fez Tiros em Columbine e tal, que ele fala sobre o sistema de ensino na Suécia, eu acho que é. Ou da Islândia, é de um desses países nórdicos. E lá eles não têm uma prova com alternativas. E o ensino não é voltado para você passar no vestibular. A faculdade e o ensino médio é quase a mesma coisa, assim, é só uma continuidade. Você não tem que fazer uma prova no meio do caminho. E não é de alternativa, tanto que ele faz uma questão bem irônico, né? Um comum que ele pergunta assim, mas como que vocês descobrem a resposta certa se não tem quatro erradas do lado? As crianças da Suécia não entendem, né? Fala assim, tem que saber a resposta, ué. Então, aliás, todas as questões lá são de dissertativas, tá? Então você tem que saber mesmo o negócio. A gente luta aqui para a melhoria da educação. Quando a gente quiser melhorar a educação aqui, você vai ter que saber a resposta e não ficar chutando. Tá preparado para melhorar a educação? Lembro a propósito, vamos lá voltar para a análise. Lembro a propósito uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio. Você já vê que é um relato pessoal, certo? Que assisti na noite de Santo Antônio de 1975, quando presente, porra, o cara ainda escreve de um jeito complicado, talvez seja português de Portugal. Há uma festa em honra do padroeiro. E lá o que aconteceu? Ele não conseguia acreditar que aqueles caboclos que eu via mourejando de servente é pedreiro, né? Nas obras do bairro, estavam agora ali acaipirando lindamente. Lindamente, ele tá fazendo um elogio aí. A poesia medieval do responso. Por quê? Porque os caras estavam falando em latim aqui, ó. Os pedreiros, né, estavam falando em latim.
recitando em latim. O estranhamento do autor, a pergunta é essa: o estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro de temporalidades que questionam os ritos católicos? Não, ele está fazendo um elogio, ele não está falando mal. Né? Evidenciam práticas ecumênicas? Mais ou menos. O que ele está fazendo exatamente? Não só a prática, ele não está evidenciando só a prática ecumênica, mas sim o hábito das pessoas ali no lugar. Né? Elitizavam manifestações populares? Não, o povo está lá, ó. O povo está lá na manifestação. Essa é uma manifestação popular que não é elitizada, é do povo aqui, só o povo está participando. Valorizam conhecimentos escolares, não fala nada de conhecimento escolar aqui, né? Revelam permanências culturais da língua do latim, mesmo ali em 1975, certo? Isso é uma permanência cultural de uma língua que atravessa os tempos, por mais que não seja a língua oficial mais de nenhum país. A língua sobrevivendo através dos tempos, a linguagem. Bom? O frevo é uma forma de expressão musical. Coreográfica e poética, enraizada no Recife, em Olinda, no estado de Pernambuco. A característica, vamos lá a pergunta, a característica da manifestação cultural descrita justifica sua condição de patrimônio imaterial? A característica que justifica a condição de patrimônio imaterial da humanidade, porque o frevo, se vocês não sabem, é um patrimônio imaterial da humanidade. É reconhecido como o quê? Uma das culturas mais ricas do planeta. Com Aí a primeira alternativa, conversão dos festejos em produto da elite, não, porque a elite, né, o frevo não é uma coisa elitizada, é uma coisa popular, extremamente popular. E se você, for no Carnaval do Recife, eu nunca fui, nunca tive oportunidade de ir, mas já tive amigos que foram, que falam que é a coisa mais linda do mundo. Não é igual o Carnaval. O Carnaval daqui de São Paulo, esse sim é elitizado. Você vê o ingresso lá custa R$ 300 para você entrar. Você não tem povo ali, você só tem VIP. E passa pela TV. Expressão de sentidos construídos coletivamente. Pode ser. Por quê? O frevo é uma coisa coletiva, certo? Todo mundo deu a sua contribuição e é uma dança. Uma dança é o que? Uma expressão de sentidos. Então parece ser isso, mas vamos ver se as outras tem alguma outra. Dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Tem uma dominação aí, né, gente? O frevo não dominou o mundo. Infelizmente, eu adoraria. Disseminação turística internacional. Mais ou menos, porque ele não se disseminou para fora, né? Não é uma disseminação internacional. Os turistas vêm para cá, então é uma disseminação nacional para turistas. Cuidado para não se confundir nessas coisas. Identificação de simbologias presentes nos monumentos. Isso daqui não é um monumento, é uma dança, é um movimento, tá bom? Então, ó, você vê que as outras questões não tem nada de verídico. Então é a B, a expressão de sentidos construídos coletivamente. Uma dança, que é uma expressão de sentidos e que depende de um coletivo, tá bom? 56. Tem 90 questões, eu vou ficar aqui 2 meses fazendo análise, né, gente? Não, tem 45 questões.
mas eu comecei na 50. A ciência, vai até a 90, a ciência ativa rompe a separação antiga entre a ciência, o saber histórico e a técnica. O saber aplicado, integrando ciência e técnica. Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento na utilização da prova para confirmação empírica. Essa é uma questão complicada que vocês vão entender também. Eu não sei se é em sociologia, não lembro direito em qual das disciplinas que fala sobre o que é o empirismo. Mas o empirismo é a utilização de hipóteses, né? E você ter que confirmar uma hipótese para confirmar uma tese. Tá? É você ter que provar aquilo que você está falando. É um método de você provar o que você está falando. Vamos ler mais um pouco para entender melhor a questão. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Antigamente, quem que era o cientista? Era o Platão, era o Aristóteles, eram os filósofos. A filosofia não é a mãe de todas as ciências, não é o primeiro campo de conhecimento que existiu na história, a filosofia. Então, todos os cientistas antigamente eram filósofos. Então, eles tinham um método de contemplação do conhecimento, né? Filosofia, o amor ao conhecimento, a tradução. Então, eles tinham um método de olhar para o conhecimento, e não ficar testando o conhecimento. Isso só foi nascer no mundo ocidental, lá mais ou menos no 1300, 1400, com o Bacon e com o Kant, que falam sobre o discurso, sobre o método, de que eles organizam um método de provar aí essas questões. Eu acho que, assim, questões de física, questões de matemática é muito mais fácil de você provar, porque tem números ali, então você consegue criar um. Mas para você provar um conceito, é muito mais difícil. Então, demorou muito mais para se chegar a um consenso de como organizar um método de provar, um método que seja seguro, tá? Para você fazer o quê? Para você evitar gente que é os pseudo-intelectuais, né? Os pilantras que falam, tiram os dados e fatos da cabeça deles e não seguem um método, um raciocínio científico, beleza? Portanto, a ciência encontra seu novo fundamento na utilização da prova para a confirmação empírica. Não tem muito o que ler. Ele faz um monte de. A pergunta dá um monte de voltas, mas é simples. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência. Como que era a ciência antigamente? De contemplação, de imaginação, de. E a ciência ativa, atual, é aquela que tem um método científico. Utiliza uma prova. Você tem que provar o que está falando e não só falar. Ok? 57. A 57 fala de um tema interessante que fala do território da Palestina, que antes era tudo Palestina. E aí inventaram que tem Israel no meio, 1947, depois da Segunda Guerra. E o território reservado aos palestinos foi diminuindo cada vez mais. E a pergunta é só isso, olhar as imagens. E aí você tem que entender qual lugar do mundo que está falando, tá? Aprender a ler. Isso daí mesmo é uma questão mais simples. As imagens é aquela questão que você dá uma respirada no Enem. As imagens representam fases de um conflito geopolítico
no qual as forças envolvidas buscam garantir a posse territorial, né? Basicamente isso. Não tem muito, é aquela questão bem simples para você respirar. Não tem como entender outra coisa disso aqui. Geralmente, gente, o Enem é assim. Se ele tem um mapa, ele está falando geralmente de posse territorial. Não se confundam aqui, ó, ele está falando exatamente do mapa e não sobre o tema que aquele mapa você tem. Ele está falando sobre o mapa. As imagens representam fases de um conflito, tá? Essa questão também é super simples, na área de geografia. Fuso horário é só você contar os risquinhos aqui que vocês devem ter visto já na aula com o professor de geografia, o Pedro. É só você contar quantos fusos passa para um lado e outro para o outro. Sabendo que para um lado diminui e para o outro aumenta, certo? É complicado no começo, mas você vai treinando, você vai entendendo, tá bom, gente? É uma coisa que é bom treinar, por isso que tem que fazer exercício. Isso não é uma coisa que você aprende só de falar uma vez, é uma coisa que você só vai aprender fazendo exercício, tá? Então você tem que contar. Marca uma cidade lá no mapa e faz a continha. Faz isso 10 vezes para você memorizar, tá bom? Para você ficar craque nisso. Porque é uma questão simples. Não quero que vocês fiquem perdendo tempo quebrando a cabeça com questões simples, viu? A depressão que afetou a economia mundial, vou fazer mais essa e dar um tempinho de novo aqui, tá bom, gente? A depressão, ó, isso eu vou falar, vai ser a nossa próxima aula de geopolítica, tá? Quando eu for falar sobre. Terminei lá na Primeira Guerra Mundial e entrar nos anos 20 já, que terminam com a depressão, a grande depressão econômica. Ou seja, a nossa próxima aula vai tratar desse tema aqui. A depressão que afetou a economia mundial entre 29 e 34 se anunciou ainda em 28, com a queda generalizada dos preços agrícolas. Eu vou explicar direitinho como foi, como que funcionou esse crash da Bolsa de Valores, que foi igualzinho em 2018. É o mesmo mecanismo, a mesma regra que o mercado financeiro funciona desde aquela época, tá bom, gente? Então, sempre que tem uma quebra da Bolsa de Valores, é a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Perante o cenário econômico escrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 30, uma política de incentivo a. Ó, na minha matéria aqui já são duas aulas. Uma que eu falo sobre a estrutura política brasileira, que eu vou falar bastante sobre a Era Vargas, que é essa época aqui, 1930, e sobre a década de 20 aí, década de 20 e 30, na a queda da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de Valores. Duas aulas diferentes, mas que envolvem estar aqui numa questão só. Para quem estudou a Era Vargas, já vai bater o olho e vai saber. Industrialização interna para substituir as importações. Aliás, é algo que o mundo inteiro fez. Todo mundo começou a valorizar lá na década de 30 a produção interna. Engraçado que isso é algo que está se repetindo hoje, certo? Porém, não precisa ficar com medo de uma nova guerra, porque isso aqui lá em 1930, essa nacionalização, esse fortalecimento da indústria nacional e o fechamento de fronteiras foi o que veio provocar a Segunda Guerra Mundial, mas hoje a gente está fazendo aumentando as barreiras, as tarifas para produtos importados e tudo mais, mas isso não vai gerar uma guerra hoje em dia, não só isso que vai gerar uma guerra hoje, tá bom? E a gente não precisa ficar com medo. Mas enfim, para quem conheceu aqui a década de 30 e também as causas da Segunda Guerra Mundial, o Estado brasileiro assumiu uma política de incentivo de industrialização interna para substituir as importações. Tá bom? Por quê? Porque quando a gente faz o produto aqui dentro, a gente gera mais emprego.
também outra coisa aqui nessas questões que vocês vão ver de nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Em 1930 não era muito forte a penetração de empresas estrangeiras aqui. Você tinha poucas coisas, mas você não tinha uma dependência extrema de produtos estrangeiros. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores. Quem dera, viu, gente? Se alguma vez na história isso tivesse acontecido. A China fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, todos os países da Europa na reconstrução depois da Segunda Guerra fizeram isso, o Brasil jamais fez isso. Uma única vez que tentou fazer, a ditadura militar veio aí com apoio da elite e derrubou e matou muita gente. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias, isso aconteceu no Brasil. Inclusive, é um fenômeno da sociologia do Brasil, mas não foi nessa época, foi um pouco antes, ali no final do século XIX, em 1800, a partir de 1850, quando começa a se chamar, quando começam a proibir a escravidão, aí fica muito claro o racismo, porque você não podia ter mais escravo, então o escravo estava livre para ter um trabalho assalariado. E o que as empresas faziam? Não contratavam, porque o cara era negro. Então o fim da escravidão evidenciou mais ainda o racismo. Então não acabou com o racismo, ele evidenciou mais ainda o racismo, o fim da escravidão, tá, gente? E aí os donos de indústrias brasileiras preferiram trazer europeus do que empregar a mão de obra que já estava aqui no Brasil. Isso chama embranquecimento da população, que surge daí aquela hipocrisia de falar da miscigenação. A miscigenação nada mais é do que uma nova tentativa de destruir uma raça e uma cultura. Eu vou dar uma pausa aqui, gente, porque eu já estou me confundindo nas questões. Gente, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Eu vou dar uma descansada na mente aqui e vocês também, tá bom? Até mais.